A Bíblia é viva, viva a palavra. Minha saudação fraterna a você, meu irmão, minha irmã. Sou o Padre Tiago Signorini, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, região pastoral Volta Redonda, pertencente à Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Nesse mês de setembro, a cada dia convido você a reunir sua família. Pegue sua Bíblia e aproveite para ler, meditar, conhecer um pouco mais a Palavra de Deus. Desde 1971, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, apresenta o mês de setembro como o mês da Bíblia, com o intuito de ajudar nossas comunidades a reconhecer a centralidade da Palavra de Deus na ação evangelizadora e na missão da Igreja. Esse ano estaremos aprofundando o livro do Deuteronômio com o lema Abre tua mão para o teu irmão, Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. A Bíblia é a mensagem de Deus em palavras humanas. Na oração do credo, nossa profissão de fé, afirmamos que foi Ele, o Espírito Santo de Deus, que falou pelos profetas. O livro inspirado tem Deus como causa principal e o ser humano como causa instrumental. Portanto, a Bíblia é palavra de Deus escrita por mãos humanas. Já dizia São Jerônimo, desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo. A Bíblia é um conjunto de livros escritos durante séculos. Ao pé da letra, a palavra Bíblia significa livrinhos, pois é o plural da palavra grega Biblion, livrinho. Quem primeiro usou a palavra Bíblia para se referir às Sagradas Escrituras foi São João Crisóstomo, no quarto século depois de Cristo. A Bíblia é viva, viva a palavra, pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir alma e espírito, junturas e medulas. Ela julga as disposições e as intenções do coração. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A Bíblia é viva, viva a palavra. E continuando nossa caminhada, iluminados pela palavra de Deus, vamos conhecendo um pouco mais sobre ela. Os 73 livros que se encontram na Bíblia cristã se dividem em duas grandes partes: Antigo e Novo Testamento. A palavra testamento vem da tradução grega para a palavra hebraica berit, que significa aliança, pacto. Na tradução grega de berit, de fato encontramos a palavra diatek, que significa testamento, contrato, aliança. Podemos dizer que as duas grandes partes da Bíblia se referem à antiga e à nova aliança entre Deus e o seu povo. Para nós, cristãos, Jesus é o ponto de chegada do Antigo Testamento e o ponto de partida do Novo Testamento. Quando dizemos que a Bíblia é uma biblioteca de 73 livros, é preciso notar que existe uma diferença entre a Bíblia de nós, católicos, e a dos nossos irmãos de outras denominações cristãs, que são chamadas de tradução protestante. As Bíblias protestantes não trazem 7 livros: Judite, Tobias, primeiro livro dos Macabeus, segundo livro dos Macabeus, Baruque, Eclesiástico e Sabedoria, além de outros trechos: Esther, do capítulo 10, versículos 14 e 16, e Daniel, capítulos 13 e 14. Estes livros foram considerados inspirados num segundo momento, quando a Bíblia hebraica já estava bem formada e entraram no conjunto dos textos sagrados. Somente quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego na tradução da Septuaginta, ou 70, por volta dos anos 250 a.C., é que se reconheceu tudo isso. Visto que os cristãos de outras denominações só aceitam a Bíblia hebraica como inspirada, estes textos ficaram de fora. Já os católicos aceitam a Bíblia grega e, portanto, os 7 livros citados, escritos em grego, foram considerados sagrados. Hoje, porém, algumas Bíblias protestantes trazem também estes livros, que são conhecidos como deuterocanônicos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 1, versículos 1 e 14. A Bíblia é viva, viva a palavra.
continuando nossa caminhada, iluminados pela palavra de Deus, vamos conhecendo um pouco mais sobre ela. Sempre surgiu a pergunta: por que a Bíblia dos evangélicos é diferente da nossa? A história é longa. São séculos de discussões e reflexões para se chegar a uma definição sobre quais seriam os livros inspirados por Deus. Todo esse caminho deu como resultado isso. O Antigo Testamento das Bíblias católicas tem 7 livros a mais do que o Antigo Testamento das Bíblias protestantes. É importante ressaltar que não existe uma Bíblia católica e outra protestante. A Bíblia católica e a Bíblia protestante são iguais como palavra de Deus, acolhida pelo ser humano. Devemos ter a mesma reverência e respeito às duas versões, pois são igualmente a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita em 3 línguas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e alguns textos em aramaico. Os últimos textos do Antigo Testamento foram escritos em grego, que era a língua usada nas grandes cidades como Alexandria, onde se encontravam comunidades de judeus fora da terra de Israel. O Novo Testamento foi todo ele escrito em grego koiné. Nossos irmãos de outras denominações cristãs e os judeus reconhecem somente o hebraico e o aramaico como a língua oficial do Antigo Testamento, ao passo que nós, católicos, aceitamos também o grego como língua para os livros do Antigo Testamento. Por isso, há essa diferença da Bíblia em suas versões, católica e protestante. Quando Lutero deixou a Igreja Católica, ele e seus seguidores adotaram a mesma posição dos antigos judeus e rejeitaram os textos bíblicos escritos em grego. Mas quando ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, traduziu também aqueles 7 livros na sua edição de 1534. E continuando nossa caminhada, iluminados pela Palavra de Deus, vamos conhecendo um pouco mais sobre ela. O mês de setembro é dedicado à Bíblia, pois celebramos no dia 30 a memória de São Jerônimo. A Igreja o venera como o patrono dos estudos bíblicos. Jerônimo foi uma personalidade célebre de seu tempo. Sua capacidade intelectual é demonstrada pela vasta quantidade de textos escritos e traduzidos por ele. No segundo século da era cristã, havia poucas traduções da Bíblia. Pouco a pouco foi surgindo a ideia de uma tradução que fosse utilizada por todas as comunidades em todos os lugares. Foi assim que no ano de 384, o Papa Dámaso pediu a Jerônimo, seu secretário, que fizesse uma revisão do Novo Testamento escrito em latim. Jerônimo estudou hebraico e aramaico para poder traduzir o Antigo Testamento. Nesse tempo viveu em Belém, cidade em que nasceu Jesus. No que se refere ao Novo Testamento, ele fez uma revisão de um texto latino já existente, chamado Vetus Latina, versão latina antiga, comparando-a com textos gregos, e o resultado do seu árduo trabalho é o que conhecemos como Vulgata, palavra que significa versão comum. A Vulgata foi por vários séculos o texto oficial da Igreja. Em 1546, o Concílio de Trento determinou que ela fosse o texto base para as liturgias da Igreja. A Vulgata era a única versão oficial da Bíblia, usada na Igreja até o ano 1530, quando, devido ao povo não mais falar latim, iniciou-se o processo de tradução para as línguas modernas. No ano 419, esse grande santo da Igreja morreu e não chegou a ver a Vulgata ser publicada. Esse fato só aconteceu quando foram reunidos todos os textos escritos que ele havia traduzido. Importante lembrar que a Vulgata não foi imposta à Igreja. Esse processo foi acontecendo à medida que se reconhecia que o texto traduzido por Jerônimo era mais exato e claro do que outras traduções livres disponíveis na época. Progressivamente, a Vulgata foi recebendo pequenas correções. Por isso, hoje, esse nome pode designar diversas versões oficiais em latim. Aquela que chamamos hoje de Vulgata foi publicada em 1592 pelo Papa Clemente VIII. Por isso também é conhecida como Vulgata Clementina. A Bíblia é viva. Viva a palavra! E continuando nossa caminhada, iluminados pela palavra de Deus, vamos conhecendo um pouco mais sobre ela. Deus é comunicação.
Ele nos falou muitas vezes e de muitos modos, e nesses dias, que são os últimos, falou-nos por meio de seu Filho. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Palavra eterna do Pai que se fez carne e morou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Em Jesus de Nazaré, a palavra de Deus se fez palavra humana. Por ele, Deus nos fala usando linguagem humana, ou melhor, Deus mesmo fala de si na nossa linguagem, a linguagem humana, ou ainda a linguagem humana nos fala de Deus. A Bíblia pode ser compreendida como uma memória coletiva do povo de Deus. No decurso da história, pessoas do povo de Deus iam registrando alguns fatos ocorridos, datados e algumas vezes detalhados das experiências que viviam e que consideravam ser merecedoras de ser contadas de geração em geração. Pode-se afirmar que os primeiros escritores da Bíblia só raramente eram, de fato, escritores. O mais comum é que se tratava de pessoas que somente se expressavam de forma oral. As sociedades antigas tinham mecanismos em momentos especiais, como os rituais e festas, para transmitir suas histórias, e havia nelas muitos contadores e contadoras de história. Na palavra de Deus, humanizada, abre-se uma nova perspectiva para ouvir a palavra de Deus, Escritura, para falar com Deus, oração, e para falar sobre Deus, teologia. Agora podemos ir a Deus, porque Deus mesmo veio a nós. Ou seja, a porta que entramos, ir para Deus, é a mesma que Ele usou para vir a nós, a saber, a humanidade. Santo Agostinho dizia que Deus escreveu 2 livros. O primeiro livro não é a Bíblia, mas sim a criação, a natureza, a vida. É pelo livro da vida que Deus quer falar conosco. Tudo o que existe é a expressão do dizer de Deus. Cada ser humano é uma palavra ambulante de Deus. Porém, devida à nossa tentação de querer dominar tudo, as letras desse livro se atrapalham e acabamos por não ouvir Deus na vida. Então, para nos ajudar a ler a vida, Deus escreveu mais um livro que é a Bíblia. Esse segundo livro não foi escrito para substituir o livro da vida. Pelo contrário, a Bíblia foi escrita para nos ajudar a entender melhor o livro da vida, a descobrir Deus na nossa vida. A leitura diária da Bíblia, dizia Agostinho, é como um colírio que colocamos no olho, que melhora a nossa visão, e com esse novo olhar de contemplação, somos capazes de decifrar o mundo e perceber nele os sinais da presença amorosa de Deus, de modo que o universo se torne novamente lugar da revelação de Deus e volte a ser o que é, o primeiro livro de Deus para nós. A Bíblia é viva, viva a palavra. E continuando nossa caminhada, iluminados pela palavra de Deus, vamos conhecendo um pouco mais sobre ela. A Bíblia, antes de ser escrita, caminhou com o povo de Israel pelo deserto. A experiência da libertação de Israel da escravidão do Egito, narrada no livro do Êxodo, é o evento fundante de todo o Antigo Testamento. Entretanto, foi no período do exílio na Babilônia, entre 597 e 586 até 538 a.C., que se constituiu a maior parte dos escritos do Antigo Testamento. Diante da crise pela perda da terra, a destruição do templo e do perigo de diluir a identidade do povo em meio aos estranhos na Babilônia, Israel relê a sua história à luz da fé, reconhece seu desvio da aliança que havia feito com o Senhor e procura reerguer o edifício que havia desmoronado com a crise do exílio. Desta forma, relendo e compreendendo sua história, o povo bíblico não viu apenas como um espelho o seu próprio rosto, mas enxergou o rosto de Deus e percebeu o mistério que o conduziu em suas andanças e migrações, sucessos e fracassos. A origem do Novo Testamento não foi muito diferente. O evento Jesus de Nazaré marcou a memória dos seus primeiros seguidores. Jesus foi um homem do povo, realizou obras grandiosas, chamou discípulos,
proclamou o reinado de Deus, assumiu-se como o Filho de Deus. Porém, com a sua morte veio a frustração. Toda a esperança parecia estar perdida, acabada. A fé na ressurreição, entretanto, reaviva a memória da comunidade cristã, desperta os seus seguidores a reler as Escrituras e a perceber nelas o anúncio de um Messias que será aplicado a Jesus, o Cristo. E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Lucas, capítulo 24, versículo 27. Percebeu-se que a Bíblia nasceu ligada à vida. Ela foi escrita para animar a esperança e fortalecer o povo na fé. A Bíblia anima e ilumina a vida, e a vida concreta do povo de Deus atualiza a Bíblia. A Bíblia é viva. Viva a palavra. Fique com Deus. Thank you.